meus lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Acabamos de chegar no Alphaville Fortaleza para apresentar uma das casas mais incríveis que você vai conhecer aqui no canal. Ela acabou de entrar no mercado e está disponível para venda. Essa propriedade possui 717 metros quadrados de área construída, está encravada em um terreno com 840 metros quadrados. Uma arquitetura totalmente contemporânea, um projeto bem diferente. É como eu costumo falar, pessoal, é diferente das iguais, um projeto que sem dúvidas vai surpreender você. Foi muito bem construída, com excelente padrão de acabamento que você vai observar detalhe por detalhe agora. A casa, meus lindos, ela possui 7 quartos, sendo 5 suítes, mais uma área de lazer incrível que vocês vão adorar, não tenho dúvidas. E pessoal, já chegando aqui no acesso principal da propriedade, você já se surpreende com as características da fachada, né? Observe que foi utilizado bastante elementos naturais aqui na lateral com essas pedras naturais. Olha o paisagismo que já foi inserido. Logo de cara a gente já observa aqui essa tamareira, né? Muito bonita ela, eu acho linda de verdade e contempla, sem dúvidas, a arquitetura que é totalmente contemporânea. E vocês já devem estar observando, né? Perceba que ela já não possui as vagas na garagem no pavimento térreo, como a gente está acostumado em diversos projetos. Mas não, aqui você tem essa rampa de acesso que leva para o subsolo do imóvel e lá embaixo você vai encontrar 5 a 6 vagas da garagem, dependendo do tamanho do seu veículo. Já já vocês vão conhecer ela em detalhes. E observe, pessoal, o impacto que a gente tem logo aqui no acesso principal da casa. Naturalmente você já percebe esse pé direito duplo, né? Com um pouco mais de 6 metros de altura. Olha a imponência que temos aqui, contemplando também essa pele de vidro que atrai naturalmente bastante iluminação natural para dentro do imóvel. São vidros reflectors utilizados. E repare também, pessoal, o revestimento em tons claros aqui na lateral, né? Nesse pé direito duplo, fazendo contraste com os elementos naturais e os tons escuros que foram utilizados aqui na fachada, já coberta ali em madeira, né? Muito legal. E o que eu achei bacana demais é o efeito da movimentação da água. Perceba que logo aqui no acesso você se depara com esse espelho d'água, né? E um pouquinho mais cedo, quando eu havia chegado, até filmei, e vocês vão perceber aí nas imagens, na parede aqui que está revestida em tons claros, ela causa aquele efeito da movimentação da água, com reflexo da iluminação. Ficou muito bacana, ficou lindo de verdade. E, gente, no acesso aqui da casa, você se depara com esses grandes blocos em granito preto, São Gabriel, que é a escada, né, de acesso para a porta principal da casa. Aqui já foi inserido revestimento em mármore calacata também, pedras naturais, que nem eu mencionei. Olha o efeito que temos aqui no acesso da casa através desses metais que foram inseridos, trazendo sem dúvidas modernidade. Olha a perspectiva que você vem daqui, aquele espécie do projeto em caixote, ficou muito bacana. E aí, essa casa merece ou não merece um like? Vamos conhecer ela agora em detalhes, que eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo conhecer esse imóvel agora. Vamos lá! Meus lindos, sejam bem-vindos a essa linda casa. Mas antes da gente conhecer ela, né, em detalhes, prestem atenção aos detalhes da porta, pessoal. Vidros reflectors, né, utilizado nela. Olha a espessura também. E lembrando que ela é digital, né, a maçaneta dela. Você passa o cartãozinho e você consegue acessar aqui tranquilamente. Pessoal, olhem só, logo de cara, o impacto que a gente tem. Olha o tamanho dessa área da sala de estar e da sala de jantar. Pessoal, estamos em um ambiente com aproximadamente 5 metros. Perceba que ele vai abrindo, né? E lá ficam 6 metros de largura por 20 de comprimento. Então estamos em um espaço com um pouco mais de 110 metros quadrados. Olha só o espetáculo que ficou esse ambiente. Sem contar que temos bastante iluminação natural e ventilação também. Para quem gosta, né, de iluminação natural, eu gosto de verdade. Aqui nessa lateral da casa já temos essas esquadrias, né? Eu vou abrir todas elas aqui para vocês perceberem. Vale ressaltar que todas essas esquadrias elas já são slim, né? Você abre as folhas, você tem uma total comunicação. Perceba quando o paisagismo ficar mais denso, né? Como é que vai ficar legal. Deixa eu só abrir aqui também esse outro lado para vocês perceberem.
Olha a ventilação cruzada que temos aqui nessa propriedade. Já já vocês vão conhecer esse cantinho aqui, que esse cantinho sem dúvidas mexe no emocional. Mas o que eu quero apresentar para vocês é os detalhes também de acabamento dessa propriedade. A gente já está aqui na área da sala de jantar, né? Perceba, pessoal, todo o piso que foi inserido aqui na casa, Calacata 1,20 m por 1,20 m. Olha um piso lindo, né? Neutro, quando estiver todo mobiliado, com projeto de iluminação instalado. Sem dúvidas essa casa ela vai surpreender ainda mais. E olhem essa cozinha aqui, pessoal. Que cozinha linda! Percebam o tamanho da bancada dessa ilha central aqui da cozinha. Toda em granito preto. Aqui você já tem um espaço para você colocar as cadeirinhas, né, para ter aquelas refeições na mesma bancada, na bancada da ilha. Olhe, outro detalhe também que me surpreendeu muito é o revestimento do piso. Vou lhe pedir desculpas, mas eu não estou sabendo identificar qual o nome desse piso. Eu não sei se é o Via Láctea. É um preto fosco, ficou muito bonito, tem vários pontos aqui da casa, vocês vão perceber isso daí. Já temos também, pessoal, essa bancada com 2 cubas, calha úmida, temos um lixeirinho aqui também, ó, muito legal, também em granito preto. Tem esse dente aqui na lateral, com aproximadamente 1,5 m por 1,70 m, eu acredito que deva ser utilizado aí com a finalidade de alguma despensa, né? Agora percebam a sensação que nós temos aqui. Olha a integração aqui desses ambientes, né? O visual que você tem para casa. Essa casa, ela passa o sentimento que ela está abraçando a área de lazer, que é o coração da casa, que vocês vão conhecer agora aqui em detalhes, pessoal. Mas antes disso, olha o efeito que já foi inserido aqui no teto, né? Também você percebe que está um ripado, né? Aqui no gesso, ficou muito bacana. Mas reparem nisso daqui, pessoal. Existe um negócio desse. Olha que cantinho especial. Mais uma vez, o terreno ele possui 840 metros quadrados. Olha isso aqui, não são 2 lotes, é um lote único, né? Você percebe que ele é um pouco mais estreito na frente, mas ele vai abrindo aqui. E o arquiteto ele foi muito feliz porque conseguiu fazer um aproveitamento muito legal de espaço. Um dos itens que encanta bastante, sem dúvidas, dentro de uma propriedade dessa, pessoal, além de tudo isso daqui que você está visualizando, mas perceba naquele detalhe que eu sempre menciono, que é o paisagismo. Olha que paisagismo lindo, aquela pegada tropical, né? Já temos uma carnaúba, que é uma palmeira nativa aqui, que você encontra muito aqui no Nordeste. Lindo de verdade. Agora me digam, percebem? Estão visualizando a sensação de abraçar, né? A casa está abraçando a gente aqui. Pronto, é esse sentimento. Perceba aqui, ó, aqui em cima ficam as suítes da casa, que já já a gente vai conhecer. Mas olha essa área daqui, pessoal. Coisa mais linda, né? Perceba que já foi inserido todo o revestimento em madeira, elementos naturais, contraste com o paisagismo também. Toda essa área daqui que a gente está visualizando é em mármore, né? Olha só como foi bem pensado e bem cuidado. Agora, sem dúvidas, essa piscina daqui, meus lindos, mexe no nosso emocional. São praticamente 45, 48 metros quadrados apenas a área da piscina. Já temos esse ambiente aqui, ó, que fica coberto também, muito bacana. Que as bordas da piscina é aquela transbordante, né? Causa um efeito também muito legal. Já tem um acesso aqui através dessa prainha, os degraus. Agora, essa jacuzzi aqui, pessoal, é linda de verdade. Me digam, olha só, pedras naturais também utilizadas aqui. Essas pedras que foram utilizadas na piscina e na jacuzzi, ela remete muito àquela pedra ijal, né? Que lembra aquelas pedras vulcânicas. E perceba o formato dessa jacuzzi. Geralmente a gente observa jacuzzis em formatos circulares ou quadradas, né? Essa daqui ela já tem linhas curvas, ficou muito legal. Cabe tranquilamente aqui 6, 7 pessoas de forma muito confortável. Gostei de verdade. Gente, mais uma vez, olha a perspectiva que temos daqui. Bastante elementos naturais, né? Forros em madeira, né? Temos esse pergolado também aqui na lateral em madeira também. De repente você colocar um paisagismo aqui com aquelas plantas trepadeiras, fica muito lindo, sem dúvidas. Agora esse cantinho aqui, pessoal, gourmet, ele foi feito com muito carinho e muito amor. Você percebe pela predisposição, né, dos ambientes. Temos bastante espaço aqui nessa área para você colocar sofazinhos, espaço de conversação, fica muito legal. Agora o que eu gostei muito foi dessa bancada gourmet. Olha quantas faces ela tem aqui. Ficou linda, não foi? Ficou super moderna, traz aquele ar realmente, aquele sentimento futurista, né, diferente.
gostei de verdade, viu? Tá de parabéns. E, mais uma vez, falando do revestimento que foi feito dela, que é o mesmo utilizado na cozinha. Eu não sei se é a pedra Via Láctea, mas ficou linda de verdade. Olha essas rajas que temos aqui. Por sua vez, também o espaço da churrasqueira a gás. Essa pedra aqui também, esse mármore que foi inserido, ficou muito bonito, né? Em tom cinza. Agora, meus lindos, vejam só isso daqui. Imagine 20 pessoas, 15 pessoas, 10 amigos aqui, família, todo mundo distribuindo simpatia, rindo, conversando. Ave Maria. Sem dúvidas aqui vai ficar um ambiente muito especial, muito legal para curtir, né? Com as pessoas queridas. Não poderia faltar, pessoal, esse lavabo. Olha só, na realidade não é nem um lavabo, é um banheiro completo. Olha só como ficou lindo, né? Revestimento aqui nas paredes, observe os metais em tons escuros, né, que foram utilizados. O nicho também já em nanoglass, revestimento em porcelanato com aquele efeito 3D, né, uma espécie de ripado. Agora o que me surpreendeu foi essa bancada aqui. Olha que bancada linda, pessoal. Percebe? Você vê? É porque aqui está fechada a água, mas ela causa um efeito bem bacana aqui, muito massa. E embaixo ela fica cuba e você pode tirar essas pedras aqui em granito, né? Outro ponto também a ser considerado é todo o piso em porcelanato amadeirado, né, que foi inserido aqui, mais uma vez apertando naquela tecla do sentimento, das sensações que trazem elementos naturais. Aqui remete à madeira, né? Então causa essa sensação de bem-estar, que está fora de fato de casa. E ainda temos, pessoal, esse dente aqui, ó, que dá para você botar um playground, fazer um negocinho bem bacana aqui, colocar outras mesas, fazer uma festa. Você tem um verdadeiro salão de festas aqui dentro de casa. E olhem só o tamanho do corredor, a largura do corredor que temos aqui. Aqui são praticamente 2 metros de largura, 2 metros e 10 aproximadamente, que leva acesso à área de serviço, que a gente vai conhecer já já, e à sala de estar também. Mas ele tem uma finalidade muito interessante, sabe o que é? É você, quando recepcionar em algum evento seus amigos, familiares, você não quiser que ninguém passe por aqui por dentro, né, da sua casa, você pede a todo mundo para vir por aqui, por essa lateral e sair também, sem precisar sujar a casa, nem nada do tipo. E tanto você pode utilizar esse caminho, né, quanto também da outra lateral que tem ali na frente. Vamos lá conhecer um pouco mais dessa linda casa. Olha só, pessoal, mais uma vez apertando naquela tecla, elementos naturais, aqui na fachada posterior. Ficou muito legal aqui, né? É a mesma que tem lá na frente, na fachada da frente da casa. E olha só o acabamento que temos aqui. Granito preto, observe nas soleiras, olha só as pedras naturais também que foi revestido aqui nesse espelho d'água, muito bacana, né? E outro detalhe que você deve reparar é esse caminho que foi inserido, que são seixos drenantes. Ficou muito bonito, é um cuidado, traz um zelo especial para o imóvel. Olha só aqui também, ó, granito preto nas soleiras e ele se estende até o acesso da garagem. Percebe no padrão de acabamento do imóvel como ele é diferente? Como eu costumo dizer, é diferente dos iguais, né? Vamos cruzar aqui o imóvel. Olha que legal essa comunicação, né? Aqui é aquele corredor que eu falei que tem 2 metros. Imagine quando esse paisagismo estiver mais denso, né? E aqui na lateral, pessoal, também acessamos por dentro da casa, fica a área de serviço. A gente está acostumado a conhecer a área de serviço já ao lado da cozinha, perto do quintal, e aqui não, aqui é diferente. Olha o padrão de acabamento dessa área de serviço, pessoal. São 2,5 metros praticamente e temos aqui mais uns 3 metros, 3,20 de comprimento. Bancada em nanoglass branco, 2 cubas, bastante espaço para inserir armários. Olha a pedra que foi inserida aqui também. Observe os detalhes do padrão de acabamento. E aqui temos o quarto para funcionário, com aproximadamente 10 metros quadrados e por sua vez o banheiro também. Aqui está os itens do material da obra que ainda estão terminando alguns detalhezinhos de acabamento. Outro ponto que eu gostei muito, pessoal, são essas esquadrias aqui. Eu vou fechar só para você ver como ela é legal. Ó. Tá vendo? Ela atrai iluminação e ventilação para dentro do ambiente, né? Muito legal, bacana essa solução. Por aqui já voltamos novamente para a sala de estar e a sala de jantar. Perceba que ficou bem escondido, né, aquele ambiente. E esse ambiente aqui você
consegue se movimentar sem ter nenhum ruído que seja causado por máquina de lavar, nem nada do tipo. Não poderia deixar de ter, né, minha gente? Aquele bom e velho lavabo. Olha só que lavabo lindo. Esse lavabo aqui, pessoal, ele possui aproximadamente 1,5 m por 1,5 m, né? Que nem vocês estão observando. A bancada já foi inserido nanoglass, então acinzentado. Olha o mármore calacata que foi inserido aqui. Esse espaço aqui, pessoal, é para inserir um espelho, vários pontos para projeto de iluminação. Aí, na hora que você for desenvolver seu projeto de interiores, você observa a melhor solução. E o piso, pessoal, aqui do banheiro é totalmente em nanoglass branco. Para quem conhece, sabe que é uma pedra nobre, né? E tem também essa esquadria aqui atraindo iluminação e ventilação também para dentro do lavabo. Ele fica com aquele dá acesso ali àquela área do espelho d'água. O que é que você achou dessa solução? Comenta aqui embaixo na descrição do vídeo. E para quem tem imóvel grande, bastante espaçoso, não poderia faltar aquele ambiente de trabalho, né, pessoal? Olhem isso daqui. Essa área daqui é a área do escritório. Então você já tem 3 metros por 4,5, 5 metros, 15 metros quadrados. Dá para você fazer um ambiente muito legal aqui. Pode ser utilizado como escritório ou sala de cinema. Se você quiser fazer um cineminha aqui, fica campeão. Coloca umas cortinas aqui nesse espaço, se você quiser. Na hora que abrir também, você vai ter essa ventilação gostosa. Olha que lindo. Eita, canto bonito danado, não é? Arretado, né? Vamos conhecer aqui, pessoal, rapidamente, as vagas da garagem. Fica aqui no subsolo, mas antes, né, de subirmos, conheça aqui direitinho a escada. A escada, pessoal, foi muito bem construída. Observe que foi inserido nanoglass branco, o mesmo que está ali também no piso do banheiro. Pedra muito bonita, não é barato. O metro quadrado do super nano branco chega a custar hoje, estamos em julho, agosto, né, de 2022, em torno de 1.800 um metro quadrado. Então aí você tem noção do investimento que foi feito aqui. Olha só, vidros 8 mm, torre em aço inox por toda a escada, né? E é uma pena, pessoal, não ter o projeto de iluminação instalado aqui no imóvel, porque uma casa desse porte, naturalmente, ela pede uma personalização bem definida de acordo com a necessidade da família, né? Mas lembra daquela pedra que foi inserida no piso da cozinha e que foi inserido também lá na área gourmet, naquela ilha, na bancada gourmet? Então, é a mesma utilizada aqui. Olha como ficou lindo. Ele foi até encerado, ele aqui agora está bem pretinho, com essas rajas, mas imagine essa garagem com aqueles perfis de LED. Imagine um espetáculo que irá ficar com os veículos aqui estacionados, né? Aqui já temos uma casazinha de máquinas, né? Que temos aqui da piscina, etc. Aqui é o acesso das vagas, né? Que a gente conheceu lá fora. Olha só, você desce aqui na rampa, sobe, fica muito tranquilo. E se você quiser, pessoal, você pode inserir um portãozinho automatizado aqui para deixar esse ambiente fechado, né? Na hora que entrar e sair com o veículo, você abre, fecha, etc. Nessa outra extremidade, temos 2 quartinhos, 2 depósitos que dá para você inserir muita coisa ali dentro. E aí, gostando aqui das vagas da garagem? Legal, pessoal, é a sensação, né? A experiência que você tem ao andar no imóvel, porque a todo instante você tem uma comunicação visual com o ambiente externo. Olha só aqui o acesso, como ficou bonito, bem elegante, né? Tá atraindo também bastante iluminação através daquela pele de vidro. Gostando de verdade aqui desse projeto. Olha só, outra perspectiva que temos daqui. Aqui você já tem o visual dos veículos, né? Ao passar, ficou muito bonito, ficou muito agradável esse paisagismo, essa ambientação aqui externa do imóvel. Aqui já temos esse pé direito, já é mais que praticamente um pé direito duplo, né, que temos aqui nessa área. Você pode tranquilamente inserir um pendente, aqui uma luminária pendente, fica muito bacana. Aqui em cima, pessoal, nós temos 6 quartos, sendo 4 suítes e uma copa. Mas antes de conhecermos os quartos, olha só, isso daqui. Olha o tamanho, pessoal, dessa varanda. Mais uma vez, sendo utilizado tons escuros, né? O mesmo piso que foi inserido, é o mesmo material que tem lá nas vagas da garagem.
mas olha a experiência que temos aqui. Olha o tamanho, pessoal, dessa varanda. Estamos em uma área com praticamente 20 metros, são 20 metros, por 2,5. Todo o forro aqui que foi inserido em madeira também, elementos naturais, muito legal, gostando de verdade. E essa casa merece ou não merece uma curtida, pessoal? E aqui nessa área da varanda, pessoal, é você imaginar inserir vários ambientes com sofazinhos e tal, um espaço legal para você curtir o visual, o verde que você tem aqui, porque aqui no fundo você não tem vizinhos. Olha só, nessa área aqui também é para você inserir o paisagismo, então imagine aqui preenchido com plantas também, vai ficar sem dúvidas muito legal, muito bacana, com muita vida, né? Mas vamos conhecer aqui os outros ambientes da casa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui, gente, já chegamos no primeiro quarto. Esse espaço aqui, ele tem uma finalidade, ou quarto, ou você querer utilizar ele também como um escritório, um gabinete. Ele é um espelho do escritório lá de baixo. Caso você não utilize lá como um escritório, você pode utilizar como uma salinha de TV, de cinema, ou vice-versa, a sala de TV e de cinema aqui em cima, né? Aí é com a família que irá adquirir essa propriedade. Na sequência, chegamos na primeira suíte. Olha só, pessoal, essa suíte aqui, ela possui aproximadamente 14, 15 metros quadrados. Tá vendo? Também com o mesmo revestimento do piso, visual aqui para a rua, né? Já também com espaço com closet e o banheiro também super generoso. Olha o tamanho, pessoal, desse banheiro aqui. Também o revestimento, né? Nas paredes, o mesmo do piso, nanoglass nas bancadas, no nicho que temos aqui. Olha só, muito legal. Vale ressaltar que a casa ela já possui predisposição para a instalação de energia solar e predisposição para você instalar o aquecedor da água dos chuveiros, dos banheiros, né? Através do boiler, que também é energia solar que fica no teto da casa, que não é chuveiro elétrico, né? Aqui chegamos em outro ambiente, pessoal, já é um quartinho pequeno. Aqui você pode utilizar para diversas finalidades. Biblioteca, salinha de estudo, se quiser inserir também um ambiente para brinquedoteca, para criatividade, para criança, alguma coisa assim, quem tem criancinha pequena, pode inserir também esse espaço para essa finalidade. Perceba que já tem diversos pontos para iluminação, né? As arandelas que podem ser inseridas aqui, já tem diversos pontos de energia também para você inserir iluminação no teto, né? Muito legal, muito bem distribuído aqui o imóvel. Olhem o tamanho, gente, desse corredor. Como eu disse, é praticamente o tamanho da área que tem embaixo também, praticamente 20 metros, né? Então aqui você dá para fazer uma caminhada, uma corridinha, se você achar interessante. E aqui, gente, chegamos no ambiente da copa. Tinha muito tempo que eu não apresentava um imóvel que ele tinha necessidade de ter um ambiente de copa, né, no pavimento superior, mas uma casa deste porte, sem dúvidas, ela pede, né? Então aqui você bota um frigobarzinho, um gelágua, se você quiser deixar algumas coisinhas com comidinhas rápidas, né? Uma pipoqueira, alguma coisa do tipo, Ave Maria, faz lá um bem danado, não faz? Olha só, pessoal, o visual que temos aqui, né? Aqui já tem um terreno vazio ainda, que não foi construído, mas você tem visual aqui para a Serra de Maranguape, dá para ver Fortaleza aqui, já alguns prédios. Uma curiosidade, muita gente não sabe, mas o Alphaville Fortaleza, o pessoal acha que ele fica em Fortaleza. Na realidade é comarca de Eusébio, sabia disso? Fortaleza, pessoal, não permite, o plano diretor não permite construção de loteamentos para a construção de casas personalizadas, que é o caso de condomínios assim, como os Alphavilles, né? Deixa eu abrir aqui a esquadria, só para vocês perceberem. Aqui é a segunda suíte do pavimento superior, esquadrias slim, ó, tem um pouco mais de 2 dedos de espessura. Olha a comunicação que temos com a área externa. Então estamos em um ambiente com 3,5 metros por 4,5 metros, espaço do closet e o banheiro também com excelente padrão de acabamento. Tem muito capricho nessa construção e você percebe isso daí. Revestimento já com porcelanato amadeirado, olha que tom cinzentado aqui, as bancadas em nanoglass branco,
piso também em porcelanato amadeirado, os metais utilizados aqui em tons escuros, muito legal. Vamos lá na segunda suíte agora aqui para vocês conhecerem. Outro detalhe também que deve ser considerado, todo o rodapé da casa também em nonoglés branco. Percebe o cuidado e o zelo que foi feito aqui. Outro ponto também que a gente vai percebendo, né, ao decorrer da apresentação, é os cuidados. A porta, você percebe que é uma porta bem densa, bem pesada. Pesada que eu falo, não é aquelas portas leves, sabe, com material mais fragilizado. Madeira maciça mesmo, e as maçanetas. Olha só que linda, com esses detalhezinhos aqui, muito legal. É esses detalhes que fazem diferença e trazem valor agregado ao imóvel. Essa suíte é o espelho da anterior, mesma metragem, só que de forma invertida. Porém, com um padrão de acabamento diferente no banheiro. Olha que banheiro diferente, né? Já foi inserida essa pedra em porcelanato aqui, ó, com uma textura, umas bolinhas, parece uma texturazinha 3D. Aqui também textura 3D aqui em tom acinzentado, né? Já com os metais aqui com detalhes em dourado. Aqui também, ó, o teto, por sua vez, também já possui sâncora, né, personalizada, e a bancada em nonoglés branco e os metais em dourado. Gostando de verdade. Vamos conhecer agora, pessoal, a suíte master, né? Deixa eu só fechar aqui a porta rapidinho. E eu gostei também dessa solução, minha gente. Foi inserida toda a cortina de vidro aqui nessa lateral, né, do corredor, que você abre, pode deixar ela retrátil ou abrir uma folha ou duas para atrair ventilação para cá. E na lateral aqui da cortina de vidro você percebe que já podemos inserir também paisagismo. Então você pode inserir, né, plantas aqui na lateral da casa, trazendo mais vida ainda para o projeto. Agora, meus lindos, olha o tamanho da suíte master. Aqui nesse primeiro ambiente é o ambiente onde vai estar a cama, né? Então imagine que ela vai ficar nessa posição, com a TV aqui do outro lado. E aqui, pessoal, é a perspectiva do visual, né, da suíte master. Olha só, muito verde, né? Não tem vizinho na parte de trás, apenas o vizinho aqui da lateral. Muito legal, né? Verde é vida, traz um bem-estar danado. Chegamos no espaço do closet. Gente, o closet tem aproximadamente, olha, são 4 metros por 3, 12,5 metros quadrados aproximadamente. Muito espaço, já foi trabalhado aqui também um gesso para o projeto de iluminação. Então você imaginar isso aqui tudo com armários, espelhos, uma ilha central para colocar acessórios, né? E na sequência chegamos no banheiro. Esse banheiro aqui, minha gente, é para você que vive nos comentários, só faltou uma banheira, só faltou uma hidromassagem. Pronto, temos uma banheira aqui, coisa linda, né? Linda de verdade, com visual também para o verde. Ah, Thales, vai ficar sem privacidade? Coloca a cortina. Tem diversas soluções para trazer, de fato, não ter essa visibilidade para o ambiente interno, principalmente quando ele estiver iluminado, né? Aqui dentro iluminado e lá fora escuro. Mas olha o padrão de acabamento, pessoal, que temos aqui, ó. O revestimento, né, com as pedras, o mesmo utilizado em todo o piso da casa. 2 duchas que temos aqui, metais em tom dourado. Ficou lindo de verdade, pessoal, mesmo a banheira aqui, né? Tomar um banho deve ser muito legal, viu? E a pia foi muito bem trabalhada, né, pessoal? Ficou muito feliz, com 2 espaços aqui, 2 pontos d'água, espelhos que você pode inserir, revestimento também em 3D, em porcelanato aqui nas paredes. Ficou muito legal, gostei de verdade. Meus lindos, mais uma vez, meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Tem dúvidas sobre imóvel? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço, meus lindos, e até o próximo vídeo. Tchau!